Olá, estou aqui eu, professor Rafael Virgínio, do seu canal Humanas na Tela, professor de História, para te ajudar aí nessa reta final do Enem, né? Então, nesta videoaula de hoje, vamos ainda tratar sobre o período republicano. Eu peço para que você não esqueça, o período republicano é um dos que mais cai na prova do Enem. Então vamos fazer aqui uma discussão exatamente sobre esse período aqui. E aqui agora vamos pegar uma revolta, né? Você tem algumas revoltas que chamaram a atenção no período da República Velha. Na zona rural, a Guerra do Contestado, Canudos e o fenômeno tipicamente do Nordeste chamado de cangaço. E você tem revoltas militares, Coluna Prestes, Revolta da Chibata, e você tem uma outra revolta que é de tempos para cá vem sendo muito falada, que é a revolta da vacina. A questão escolhida para ser resolvida hoje foi uma questão do Enem de 2010, questão sobre a Guerra do Contestado, ou seja, uma revolta rural. Vamos entender aqui o que foi que aconteceu, vamos dar uma lida na questão, logo em seguida vem a explicação. A serraria construía ramais ferroviários que adentravam as grandes matas, onde grandes locomotivas com guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros arrastavam para as composições de trem as toras que jaziam abatidas por equipes de trabalhadores, que anteriormente passavam pelo local. Quando os guindastes arrastavam as grandes toras em direção à composição de trem, os ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos por este deslocamento. No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do meio oeste de Santa Catarina, ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos encontrava-se, letra A, a absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria, resultando em um processo de êxodo rural. Letra B, o desemprego gerado pela introdução das novas máquinas, que diminuiu a necessidade de mão de obra. Letra C, a desorganização da economia tradicional, que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Letra D, a diminuição do poder dos grandes coronéis da região, que passavam a disputar o poder político com os novos agentes. Letra E, o crescimento dos conflitos entre os operários empregados nesses empreendimentos e os seus proprietários ligados ao capital internacional. Vamos lá, volta aqui, a questão vai sair da sua tela, vamos analisar. Guerra do Contestado. Disse a você, zona rural, meio rural, problema concentração fundiária, né? O Brasil se destaca por ter um dos índices de maior concentração fundiária. E esses índices atuais de maior concentração fundiária não começaram de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, da ditadura militar para cá. Na verdade, isso aqui é uma construção. Se você for pegar ao pé da letra, ao pé da palavra mesmo, isso dá-se início das capitanias hereditárias, no sistema de Sesmarias, né? Então, essa concentração fundiária leva a uma pequena parcela detentora desse meio de produção e uma grande parcela fora disso. Especificadamente, o que foi que aconteceu com a Guerra do Contestado? Vamos lá. Um grupo, uma população pobre que vivia no meio rural, sem ter onde viver, sem ter onde morar, ocupou uma terra, né? Fez lá um processo de ocupação, porque a terra estava desocupada, eles foram lá, não tinham onde viver, o Estado não dava possibilidade de ascensão social, não possibilitava uma melhoria social, a população foi lá e fez esse processo de ocupação. Nesta terra, eles viviam da agricultura de subsistência. Plantam para se alimentar, plantam para sobreviver. Não havia a ideia do capital, de comércio e tal. A ideia é só a plantação pela sobrevivência, que você chama tecnicamente de agricultura de subsistência. Bem, essa população vivia ali. Qual é o ingrediente diferente que você tem? A questão religiosa. Aparece um líder religioso, um monge, que dá um tom messiânico ao discurso, que dá um tom messiânico à ocupação daquela terra, afirmando que aquela terra foi um presente de Deus, enviada por Deus para aquela população. Ou seja, você atrela dificuldades sociais, necessidades sociais,
a um discurso religioso de um amanhã melhor, isso só pode dar em um problema, em um fanatismo muito grande. E foi isso que aconteceu. Só que esse fanatismo só vai aparecer, na verdade, quando tentam tirar essa população pobre da região. Por quê? Porque esta terra ao qual essa população foi residir, ao qual essa população foi morar, na verdade esta terra era um pedaço contestado entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. O estado do Paraná e de Santa Catarina disputavam essa terra. O Paraná dizia que era dele, Santa Catarina dizia que era dela. Então ficou nessa dúvida, nesse dilema, o pessoal foi lá e fez a ocupação. Onde é que entra o problema maior agora? O governo brasileiro, o governo federal, resolveu doar aquele pedaço de terra a uma empresa americana que iria fazer uma construção de uma estrada de ferro. O mapa vai aparecer aí na sua tela, que é o mapa da região da Guerra do Contestado. Fique olhando para esse mapa. Perceba que você tem uma parte mais clara ao centro e no meio dele tem esses trilhos aí. Esses trilhos são exatamente a representação da estrada de ferro ao qual eu fiz citação. Então tá aqui, ó, a estrada de ferro passando pelo meio do estado de Santa Catarina, essa imagem do estado de Santa Catarina, cortando para Paraná para chegar em São Paulo. Porque a origem deste trilho seria Porto Alegre, sairia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Onde é que reside o problema? Voltando aqui a imagem para mim. Visualizou o mapa, prestou atenção. Onde é que está o maior problema? O maior problema está no seguinte: a terra que o governo federal cedeu à empresa americana é exatamente a terra onde você tem os ocupadores. Aquele pessoal que foi viver ali da agricultura de subsistência. Resultado disso, agora você tem um problema. A empresa quer aquela terra para construir a estrada e aquele pessoal está dizendo que não sai. Resultado disso, conflito, nome desse conflito, Guerra do Contestado. Qual é o resultado disso? Mortes e mais mortes. O Estado utilizou da maior violência possível para tirar aquela população dali, para remover aquela população dali e assim continuar com a construção da estrada de ferro. Então, o que é que eu peço para que você perceba? Que esta Guerra do Contestado ela tem um problema relacionado à concentração fundiária e o segundo problema, as questões messiânicas. A questão vai voltar para a sua imagem aí, para a sua tela, e vamos resolvê-la agora definitivamente, certo? Vamos lá. Lendo a questão de A a E novamente. Letra A. A absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria, resultando em um processo de êxodo rural. Letra B. O desemprego gerado pela introdução das novas máquinas, que diminuíam a necessidade de mão de obra. Letra C. A desorganização da economia tradicional, que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Letra D. A diminuição do poder dos grandes coronéis da região. Essa letra D está totalmente falsa, porque o Estado vai agir para defender a propriedade dos agricultores. Então, os coronéis não vão perder poder político jamais. Letra E. Crescimento dos conflitos entre operários e empregados. Presta atenção. Nessas videoaulas eu ainda vou falar sobre o movimento operário no Brasil. Eu vou pegar da primeira greve ao movimento operário hoje em dia. Mas, especificadamente sobre este assunto, você não tem meio urbano aqui. A discussão é rural. Operário é uma característica de uma classe social mais urbana. Então, letra E está fora. A resposta correta é a letra C, que entre tais impactos encontra-se a desorganização da economia tradicional, que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Vamos lá? Alguma dúvida? Não esquece, plantão online tem aí no site Humanas na Tela. Vamos para a próxima questão.